Toda hora eu me pego pensando no passado ou no futuro. No passado, quando eu penso como que eu devia ter falado, como eu devia ter reagido a tal situação, o que eu devia ter feito. Ou então no futuro, como é que eu vou fazer se essa situação acontecer, se alguém se virar contra mim, se alguém vir brigar comigo, como é que eu vou reagir, o que que eu vou sentir e planejar tudo isso sempre, a todo momento. A cabeça não para. Oi, eu sou a Gabi e aqui eu falo sobre a vida, fatos, terapia e alguns achismos da minha parte. Nesses tempos eu ando muito paranoica, criando alguns tipos de sistema, como o sistema de estalo, assim, tipo, estralo 3 vezes, isso não vai acontecer. Ou então, pensando muito em cada situação, paranoica se eu vou ser assaltada, se algo de ruim vai acontecer comigo. Tô com medo de trabalhar, de conviver com as pessoas, medo de alguém brigar comigo, coisa do tipo. E isso tá me travando muito. Eu pesquisei sobre, porque eu amo o meu amigo Google, né, pra me... Às vezes ele me ajuda, às vezes não, mas isso a gente deixa pra lá. Eu pesquisei sobre esse fenômeno, sobre essa coisa que eu venho sentindo, e tem um nome chamado overthinking, que é basicamente pensar demais em inglês. E pelo que eu li sobre, é uma defesa mal calibrada que a gente acha para não se machucar. Eu falei disso na terapia e eu sei que, além de ser uma espécie de ansiedade, também foi como eu fui moldada, como eu fui criada, as crenças que eu fui tendo ao longo dos anos, né? E mesmo assim é muito ruim, me trava muito, porque parece que eu tento racionalizar tudo. Tudo à minha volta, tento achar uma explicação racional. E às vezes é só inexplicável. É só. Não dá pra racionalizar, sabe? Tem coisas que não são racionais, até porque a gente vive numa sociedade humana, né? Tipo, temos emoções também. E na minha terapia eu falei sobre o meu medo do imprevisível. E escrevendo o roteiro pra cá, eu fiz uma frase que é muito interessante, que fala assim: o meu medo do imprevisível não é apenas o porquê, porque eu não sei o que vai acontecer, mas não sei se essa coisa que vai acontecer vai me machucar. E é exatamente isso. Eu não tenho medo de uma coisa, tipo, eu não tenho medo do imprevisível porque é imprevisível, porque eu não vou conseguir controlar. Eu tenho medo de essa coisa que é imprevisível me machucar, sabe? E a minha psicóloga me falou sobre esquemas. Eu faço terapia TCC, eu não sei se isso tem a ver ou não, mas basicamente esquemas são crenças que a gente cria na primeira infância, assim, conforme as nossas necessidades básicas não são supridas adequadamente. Então tem vários tipos de esquemas de abandono, de vergonha, de insegurança, tem diversos. São filtros ou óculos que a gente coloca quando a gente é menor para se proteger e que distorcem a realidade. E é muito real, porque eu me vejo em pequenas situações que eu sinto muito. Tipo, um pequeno confronto para mim é uma grande coisa. Eu já penso que eu fiz errado, que eu sou o problema, já me fecho, já coloco um filtro na situação. Às vezes a situação só foi uma conversa e eu já tô ali me protegendo de todos os jeitos, tentando me proteger, né? E isso fez muito sentido. Quando a minha psicóloga falou isso pra mim, fez tipo um na minha cabeça. Porque eu pensei, é exatamente isso.
E isso é um ótimo passo pra gente já tentar lutar contra esse filtro, pra tentar tirar esse óculos. Mas mesmo assim, eu ainda me sinto presa. Me sinto presa nas situações da minha cabeça, imaginando cenários em que como aquela pessoa veria o que eu tô fazendo agora, como que essa pessoa, pode ser qualquer pessoa, uma pessoa que já se foi, que não faz mais parte da minha vida, como é que ela me veria agora, o que que ela acharia de mim? Se eu fizer tal coisa, o que que será que tal pessoa ia pensar? Ou então, por que que eu reagi daquela forma? Por que que eu senti tanto? E se uma pessoa vier conversar comigo e me confrontar? E aí eu já começo a sentir todos os sentimentos que eu sentiria na hora, sabe? Eu já começo a sentir um aperto no meu peito. Já fico com vontade de chorar só de imaginar uma possível situação. E também vem muito de como me julgariam e o que eu preciso para que as pessoas gostem de mim. Sabe, eu planejo, parece que eu planejo e parece um teatro. Não, eu queria fluir naturalmente, sabe? Eu queria não pensar e não planejar tudo que eu vou fazer ou falar. Claro, tem muitos momentos que eu sou muito espontânea e justamente por isso às vezes eu sou criticada. E aí eu vou me fechando cada vez mais. E se alguém que tá assistindo tá procurando alguma fórmula, alguma solução, tipo, que eu vou chegar com a luz e vai dar tudo certo, eu ainda não sei. Eu não sei qual que seria a solução disso, não sei qual que seria a fórmula, porque eu também tô procurando. E eu já pensei muito, planejei muito alguns tipos de mudanças, mas eram coisas tão superficiais que eu não sinto que elas realmente fazem efeito. Olha minha gatinha. Enfim, é complicado porque eu não sei o quão fundo eu tenho que ir pra resolver esse problema. E aí isso me deixa pensando mais e mais e mais sobre pensar demais. E talvez daqui 2 anos eu volte aqui, tipo, gente, eu tenho a fórmula perfeita pra você que pensa demais. É só fazer esse passo que vai dar certo. Mas eu também acho que não. Acho que tudo é uma transformação. Talvez daqui 2 anos eu não pense tanto. Talvez eu comece a tomar um remédio, fazer um tratamento, alguma coisa do tipo, e isso realmente melhore. É ruim não saber o imprevisível, não saber do futuro. Porque agora eu já tô pensando, e será que daqui 2 anos eu vou ter resolvido esse problema? Às vezes tentar racionalizar tudo pode até ser bom, porque eu tento até que eu chegue e falo, mano, mas o quão pequeno isso é perto do nosso mundo? Tipo, o quão pequeno é a situação do meu chefe ter conversado comigo de forma passiva-agressiva perto do mundo inteiro. Se a gente for começar a pensar em tudo e racionalizar tudo, a gente vai para um niilismo, isso. A gente vai para uma crise existencial e a gente vai ter isso a cada 5 minutos. Porque se for parar pra pensar, quem que é a gente? Somos totalmente substituíveis. E também é isso, dar devida insignificância. Isso realmente vai influenciar na minha vida? Daqui 2 anos isso vai ser uma coisa que vai... Isso vai... Como eu posso falar? Isso vai me afetar daqui 2 anos? E a maioria das vezes não. A maioria das vezes é uma coisa tão pequenininha que a gente transforma em algo grande, porque o sentimento é grande. Porque quando o esquema é ativado, você volta a sentir o que você sentiu quando era criança. Quando alguém brigou com você quando você era criança, você sentiu bem mais do que você sentiria hoje. Só que quando alguém aperta esse botão de novo, você volta a sentir. Isso ativa em você. E você sente a o mesmo sentimento ruim que você sentia quando você era menor. E na real a gente não é nada, né? Como eu falei, talvez a devida insignificância seja bom às vezes. Eu não sei, eu ainda não descobri. Eu espero trazer alguma resposta em alguns anos, talvez. Até.